Mais um podcast, a dona da marca aqui em Alphaville, agora com a rainha da gestão, Janeci Araújo. Seja bem-vinda aqui em Alphaville. Eu convido você a ficar até o final desse podcast. Se você tem uma empresa, se você tem setores no seu negócio, ainda que você seja empresa, existem setores. Talvez você não mexa, mas tem. E se você quer levar a sua empresa para o próximo nível, é esse o podcast que você precisa assistir até o final, né, Janeci? É verdade. Ana, eu quero agradecer pelo convite de estar aqui em Alphaville, na sua mansão, para estar gravando esse podcast que eu tenho certeza que vai ser um diferencial na vida de muitos empresários que vão estar assistindo ele. Janeci, muita gente fala, gestão é um peso, gestão deixa a minha cabeça doida. Eu não sou boa em gestão, eu sei vender, eu sei empreender, mas na hora de gerir o meu negócio é um bicho de 7 cabeças. O que você diria para essas pessoas? Ana, eu até entendo porque as pessoas acham que gestão é esse bicho de 7 cabeças. Primeiro que você não aprende na escola, né? Você nem na faculdade, nem na pós-graduação. Eu, por exemplo, sou pós-graduada em Controladoria e Finanças pela Unifax, Bahia, mas eu não aprendi sobre gestão, como fazer uma gestão de uma empresa dentro da faculdade, dentro da pós-graduação. Ele ensina você a ser funcionário, você ser um colaborador, você ser um executivo em uma empresa, em uma multinacional ou em uma empresa de pequeno e médio porte, mas não te ensina a fazer gestão. Então eu entendo quando a pessoa, o dono de empresa tem esse ranço, né? Quando se fala de gestão, mas é leve, é suave. Você precisa aprender somente a fazer gestão. Perfeito. Por onde começa a gestão de uma empresa, né, autogerenciável, com organização, com tranquilidade, com metas? Me explique aí como esse empresário pode identificar que ele está indo nesse caminho ou que ele precisa aprender para chegar nesse caminho. Ok. O que acontece com o dono da empresa? Ele montou um negócio e esse negócio nasceu muito do desejo dele de empreender, nasceu de repente para complementar uma renda familiar. E aí ele vai crescendo e ele começa a crescer. É nesse momento que ele cresce, que ele começa a contratar pessoas, que aí ele diz, meu Deus, para onde eu vou? O que é que eu vou fazer? E aí é onde ele começa, ele precisa realmente contratar profissionais para ajudar ele a implementar processos de gestão. O que acontece, né? Porque quando você tem um negócio, todo e qualquer negócio, você faz a gestão a partir de pessoas, né? Então, processos e pessoas bem definidos, pessoa certa no lugar certo, vai fazer com que ele realmente tenha essa estrutura de gestão no negócio dele para crescer. Porque não existe a empresa estabilidade, né? Ou você está crescendo ou você está morrendo. E o que diferencia você de crescer ou de morrer é justamente você ter processos e pessoas certas, fazendo a sua empresa realmente performar. Tem muita gente que tem aquele trauma de contratação justamente porque contrata errado, principalmente quando a gente fala na parte de liderança. Hoje, para se abrir um setor e um colaborador, ou então um empresário, ele ficar livre, existem alguns passos, né, para que ele precise abandonar aquele setor, sair do eu presa. E abandonar não é que ele não vai olhar para aquilo, mas ele vai ter a visão estratégica. O que é que você fala para esse empresário que é extremamente eu presa, que é ele que faz tudo, só que chega um momento que vem essa parte do crescimento que você está falando, mas ele não entende a importância de delegar? O que é que você falaria para ele? O que é que eu falo? Inclusive, você tocou em um ponto extraordinário. Eu implantei, né, eu criei um funil de contratação chamado 360 graus. E para você realmente contratar a pessoa certa para o lugar certo, você precisa contratar pessoas de uma forma lenta, porque existe uma máxima na administração, na gestão, que é contrate lentamente e demita rapidamente. Uhum. Então, o que acontece das pessoas até criar pânico e medo de contratar é que ela contrata rapidamente, pela necessidade, pela urgência, e aí ela protela em demitir. Por quê? Eu contratei uma pessoa aqui para minha empresa, onde essa pessoa detém todo o conhecimento. Então, eu não consigo demitir. Ela pode ser uma pessoa tóxica na minha empresa, ela pode ser uma pessoa que ela, inclusive, esteja até lesando a minha empresa.
ela pode ser uma pessoa que ela não consegue ter uma liderança para fazer com que minha empresa performe, mas por conta de que ela que detém o conhecimento da minha empresa, eu acabo não demitindo. Mas se eu faço o processo inverso, e aí se eu puder abrir um parênteses para falar um pouquinho desse funil de contratação, eu quero falar aqui para você entender. Agora pode soltar aí. Agora, então vamos lá. O que é o funil de contratação? Ele é um funil onde nós passamos por 15 etapas. Agora imagine, quando você vai contratar uma pessoa, você pega o currículo e pergunta: Ana, você conhece Maria, João? Aí você, eu conheço, contrate aí. Ou então você contrata um primo, você contrata um cunhado, você contrata a sua esposa, o seu marido. E aí você coloca lá, você não analisou. Primeiro ponto, você tem que ter o descritivo de cargo, que a gente chama do job description. Então, esse descritivo de cargo tem que ter todas as atribuições que esse funcionário vai ter. Após isso, você vai agora abrir essa vaga com o gestor da área. Se é para o financeiro, você vai abrir a vaga com esse gestor. Se é para o comercial. Então, essa pessoa que vem, ela tem que ter todas essas características. E aí, junto com isso, nós analisamos o perfil comportamental. Tem gente que não sabe nem o que é isso. Não sabe nem o que é. Agora, imagina, você pega uma pessoa altamente expressiva, altamente comercial e coloca ela presa dentro de um financeiro. Ou vice-versa. Então, aí você começa realmente a ter problemas na empresa. E aí, quando eu entro numa empresa, a primeira coisa que eu faço é um mapeamento, né, que a gente chama uma matriz de decisão para ver onde esse funcionário está, se ele está performando em comportamentos ou tecnicamente. E aí, a partir desse momento que nós fazemos isso, nós podemos ver, de repente, esse funcionário, o que eu quero demitir, ele é um funcionário que eu posso colocar ele dentro do financeiro, porque ele vai poder se adaptar melhor, ele entende melhor de números, ele é mais cálculo, ele é mais analítico, é aquela pessoa atenta ao detalhe. E aí eu posso trocar e de repente eu pego aquela pessoa do financeiro quando eu faço essa matriz de decisão e aí eu transfiro ele para um comercial. De repente eu transfiro até aquela pessoa que ela é altamente paciente, aquela pessoa que ela é receptiva, que ela é acolhedora. Então essa pessoa eu vou colocar onde? Eu vou colocar ela de repente numa recepção. Entende? Então, a primeira coisa, eu costumo dizer, Ana, que eu sou do resgate. Eu não demito. Você só vai ser demitido se você se demitir em comportamentos, entende? Porque eu acredito que você pode se adaptar a qualquer setor da empresa. É porque eu olho muito a minha empresa para vender. Quando eu abro minha empresa, eu digo, minha empresa tem que vender. Sim. Quando eu entro nessa empresa, a primeira coisa que eu digo é assim, tenha calma. Vamos controlar os custos. E aí, quando a gente faz esse controle de custo, a gente entende que não é só vender. Faturamento é ego. Eu falo isso sempre. Então, quem é o rei do seu negócio é o caixa, entende? E aí, quando você faz essa gestão de pessoas, que você aloca essas pessoas no lugar certo, elas vão ser mais felizes e elas vão entregar melhor para você. Com certeza. Entende? E o ideal é pensar também que você já começa ganhando na compra. Sim. Não é na venda. A venda é consequência de uma compra boa que você fez. Tem muita gente que não olha para esse setor de compras, que às vezes está ali comprando durante anos de um único fornecedor sem negociar. E eu não falo negociação só de preços, mas de condições, por exemplo. Então, é muitos lugares que a gente pode olhar. Olhando você, Genesi, assim, falando dessa questão de gestão de empresa, é importante também ver os erros dos colaboradores ou do gestor ou da pessoa que está pensando em ter seu próprio negócio, que comete o erro exatamente de achar que a empresa é filantropia. Fala um pouco para a gente disso. Eu amo esse tema. Inclusive, ele é um tema que eu vou abordar no meu livro. Eu quero que você me ajude, inclusive, a encontrar títulos desse livro, porque é um livro onde eu falo de você não abrir uma emoção social, você abrir uma razão social. E é importante que você, como dono e dona de negócio, esteja atento a isso. Por exemplo, eu tive uma cliente que ela queria abrir algo para ajudar os funcionários, fazer tipo uma filantropia. E o negócio dela estava totalmente endividado. E aí eu disse, vamos fazer o seguinte,
O dono, talvez eu queria ter uma polêmica aqui, tá, Ana? Mas eu preciso falar, porque para as pessoas pensarem. Eu trago esse entendimento de anos de vivência. Eu tenho 20 anos como consultora, mentora de negócios, estrategista de empresa. Então, vivenciando essa realidade na empresa que eu entendo e eu vejo que a empresa por si só, ela já faz a filantropia, né? Quando ela paga seus impostos. Se você olhar na sua empresa, você paga os impostos. Esses impostos e nós podemos ver isso visivelmente na pandemia, é quem sustenta todo um sistema. Aí o governo vira para você e diz assim, olha, eu vou gerar X empregos, né? Ele fala, eu disse que eu ia ser polêmica aqui, tá? Eu vou gerar X emprego. Governo nenhum, nem prefeito, nem governador, não gera emprego. Quem gera emprego é você, que abriu um negócio, que deu sua cara a tapa para sustentar um negócio muitas vezes falido, né? Eu trabalho, meu trabalho, eu falo assim, do caos ao lucro. Eu pego empresas no caos, justamente por essa desorganização de gestão, e levo ela para o lucro quando ela se organiza, e aí ela entende que os impostos dela que paga, que garante todo o ecossistema funcionar, Ana. Tipo, vamos lá, se você tem segurança pública, é o seu imposto que está pagando. Se tem educação, é seu imposto. Se tem infraestrutura, é seu imposto. Entende? Então, a junção desses impostos é que faz com que realmente se sustente um país, se sustente as pessoas. Se isso não está acontecendo, é porque nossos impostos, felizmente, estão desviados, né? Nós somos o país que mais paga imposto, né? E é um país que a gente vive ainda à margem de uma estrutura funcional, que a gente veja as pessoas fora da margem. E a outra coisa que eu falo, né, quando você não abriu uma emoção social, e sim você abriu um contrato social, é que ali você já gerando emprego, ali você está ajudando pessoas a sair da margem. Eu trago um exemplo, nós tínhamos uma espeteria, eu e meu marido, e a gente tinha uma lista de pessoas que a gente chamava para o final de semana de extra, né? E numa dessas chamadas tinha sempre uma pessoa que a gente não chamava porque ele era muito ruim de garçom. Muito ruim mesmo. E aí nessa, foi uma vez que, época de Salvador, né? Nós somos lá Salvador, no verão é muito movimento, então as pessoas realmente são empregadas. E as melhores são. E eu não conseguia ninguém. Aí eu falei para Emerson, né? Meu marido, que era meu sócio na época. E aí eu disse, Emerson, chama essa pessoa. Só tem ele. E aí chamou. E aí ele tá lá jantando, ele gostava de jantar com os funcionários, e aí esse rapaz começou a chorar. E aí quando ele começa a chorar, Emerson perguntou, o que e tal? E aí ele disse, Emerson, eu quero ser grato a você e a Janeci, porque hoje eu ia entrar pro tráfico. Eu tô há 6 meses desempregado, não aguento mais ver minha filha, minha mulher passar fome. Eu me emociono com essa história, porque eu não ia contratar ele, porque ele era muito ruim na época, né? Mas aí eu disse, nós vamos transformar ele no melhor garçom. Nós vamos, nosso trabalho, nada pelo caráter, e isso aqui. Exatamente. E o nosso trabalho ali social, entendeu? De tirar aquela pessoa da margem. E engraçado que nessa época eu tinha um pouco me afastado da consultoria, da mentoria. E aí eu disse, eu preciso voltar. Preciso ajudar empresas a ajudar as pessoas a saírem da margem, entende? Então, quando eu falo que você abriu um contrato social, você tem um contrato de fazer com que a sociedade saia dessa margem. Perfeito. Mas ao mesmo tempo que eu falo que você não abriu a emoção social, você não pode tratar sua empresa como um brinquedo, né? Você não pode querer confundir o CPF com o CNPJ, você precisa aprender a separar. Você não pode pagar sua conta de luz, seu aluguel ou sua prestação do seu apartamento com o dinheiro do caixa da empresa. Você não pode comprar o seu carro do ano se a sua empresa não está pagando o salário certo, entende? Você precisa organizar isso. E você precisa ter essa visão. Entende? Então, assim, eu sei que o tempo é muito curto para a gente falar sobre a contrato social e a emoção social, mas é por aí. Não sei se fez sentido aí para você, mas espero que faça sentido para os donos. Mas pode falar um pouco mais, fale um pouco mais, que está muito interessante. Tá interessante, né? Então é isso. E aí ele é o tema de um livro meu, que eu vou estar escrevendo, e você vai me ajudar com essa... sim. Né? Então é isso. Outra coisa também que é muito importante, quando a empresa ela não está conseguindo cliente, ela precisa olhar para o marketing.
Quando o caixa da empresa não tem dinheiro nem para comprar os materiais, ela precisa olhar para o financeiro. Quando ela não consegue vender, atrair ou converter o cliente, ela precisa olhar para o comercial. Mas quando essa empresa ela estagna no crescimento, para onde ela precisa olhar? Ela precisa olhar para os números dela. Mapear os processos. Ela precisa mapear os processos. Ela precisa parar e fazer um planejamento. Ela precisa fazer um realinhamento de rota. A empresa, eu costumo dizer assim, olha, com a mentoria Empresa 360 graus, eu te tiro do ponto A e te levo para o ponto B. E aí, quando você olha o ponto A e o ponto B, você imagina uma linha reta, correto? Mas não é. Você, como empresária, sabe, né? Ou você que vai assistindo como empresário, sabe que é aquele vai, vem, vai, sobe, desce, faz aquela curva, um espiral e vai. Mas aí você sabe que se você persistir, você chega. Mas você tem que persistir com coerência. Então, estamos agora aqui, novembro, né? Já poucos dias de encerrar 2024. Aí eu faço a pergunta, você fez seu planejamento estratégico para 2025? Isso mesmo. Tem gente que deixa para a última hora. Eu já fiz o meu em setembro. É isso. 3 dias imersas organizando planejamento, né? O planejamento que a gente chama de planejamento 7D. Tem um propósito de 7 dígitos nele. Então, eu desenhei a empresa no total com ajuda, né? Sim. De especialista. Agora você chegando também para nos ajudar ainda mais. Então, é importante o empresário também tirar esse momento de gestão. Aí muita gente fala, Ana, nossa, quanto sucesso. Mas às vezes eu fico horas mergulhando na operação. Horas, dias. Às vezes eu tiro dias para mergulhar, para olhar todos os setores. E muito empresário não dá importância a isso. O que é que você diria para esse empresário que acha que só o operacional vai fazer ele crescer? Então, o operacional não vai fazer ele crescer, faz ele sobreviver. Né? E aí a sobrevivência, uma hora você se pega numa situação como aconteceu com a pandemia. E foi uma das coisas assim que me fez voltar com força para a consultoria, a mentoria, foi exatamente isso. Né? Foi exatamente isso quando eu vi na pandemia tantas empresas fechando. O que fez com que essas empresas fechassem? Preparação. Eu sempre defendi, em todas as empresas que eu passei, que há um fluxo de caixa, você tem um fluxo de caixa de 3 meses. Eu sempre defendi 6 meses. Você tem que criar esse fluxo de caixa, esse fôlego na sua empresa. Você não pode tirar dinheiro da sua empresa enquanto ela não criar esse fôlego. Porque foi exatamente o que aconteceu na pandemia. As empresas sem fôlego, sem sobrevivência. E um detalhe, mas o governo liberou dinheiro para você investir, você pagar funcionários. Se souber fazer a gestão. Mas quando libera dinheiro, a maioria dos micros e pequenos empresários estão endividados, devendo a bancos, devendo a fornecedores, com o nome, né, que a gente fala assim, o nome sujo, falando no popular. Então, como é que ele conseguia esse crédito? Não conseguiu, entende? Mas qual foi o principal ponto? A falta do fluxo de caixa. Se eu não tivesse esse fluxo de caixa na pandemia, sei lá o que seria. Então eu consegui respirar. Você está falando de algo muito importante, porque até a cabeça do empresário sem um fluxo de caixa fica assim, meu Deus, e agora? E agora, exatamente. Então eu costumo desenhar, né, no planejamento estratégico, eu desenho, a primeira coisa que eu faço eu passo para você uma planilha para você fazer os seus custos pessoais. Porque assim, eu não trato isoladamente a empresa, o CNPJ e o CPF, eu tenho que tratar tudo junto. E aí você me traz seus custos e aí eu começo a dizer, vamos lá, seu CPF está pobre, amigo, você não pode ter seu CNPJ está pobre, você não pode ser rico, não. É isso mesmo. Seu CPF tem que estar bem pobre e seu CNPJ rico, é assim que começa. E aí o que é que eu faço? Eu desenho com você o seu Prolabore. Seu Prolabore entra lá no DRE junto com o pagamento dos funcionários. Está lá seu Prolabore bonitinho. Então, se você é o gestor do negócio, e assim, ok, eu tenho que tirar 5 mil mensal. Sou eu 2 sócios, tenho que tirar 10 mil mensal. Beleza, entra lá no Prolabore, na parte de despesas, e aí a gente vai desenhar agora o ponto de equilíbrio. Nesse ponto de equilíbrio, eu vou colocar a margem, que é o que vai sobrar para a sua empresa, para você poder tirar seu dividendo, né, que são os seus lucros, você poder tirar a parte de reinvestimento e você também poder capitalizar a empresa com fluxo de caixa. Perfeito. Então, eu divido essa fatia lá embaixo no ponto de equilíbrio,
50% para fluxo de caixa. Lembra que eu disse que eu tenho que preparar 6 meses da empresa para qualquer empreitada? Então, 50%, 25% para distribuição de lucro e 25% para reinvestimento. E é assim que você faz sua empresa crescer. E quando você está com essa rola ali, né, esse preenchido, aí você toma uma decisão na hora que você quer reinvestir. Eu estou com esse dinheiro aqui, se eu aplicar, eu vou ganhar X. E se eu tomar emprestado ao banco, aí você pode negociar com o banco. Justamente. Tá incrível esse papo aqui, tá maravilhoso, meu Deus. Planejamento estratégico é tudo. E eu quero lhe parabenizar, porque eu costumo dizer também para os meus empresários que é agosto a setembro que você senta de fato. Eu sentei. Você tem que sentar com toda a sua gestão, né? Dentro da minha imersão, eu tenho uma imersão, eu tenho um day training de planejamento estratégico. Vamos falar dessa imersão aí maravilhosa que vai acontecer em Salvador, né? Vai acontecer em Salvador e vai acontecer ainda esse ano, tá? Para quem tá aí os atrasados, é melhor você vir atrasado do que você não vir. Nem fazer. Porque o resultado que você não tem é justamente pelo conhecimento que você não detém. Exato. Ficou bem claro aqui que Janeci, ela tem uma experiência monstruosa na gestão do negócio. É uma dor para você, mas é uma leveza para ela. Então, é a oportunidade de você olhar para essa empresa com lucro de verdade, desenhar lucratividade. E não só faturamento, que como eu também costumo dizer, viu, Janeci? Faturamento é vaidade, mas lucro é realidade. Então, viver a realidade da sua empresa com especialista e com a visão estratégica. Eu acho que hoje, né, caminhando aí para os milhões de faturamento, eu fico impactada, porque hoje eu consigo entender a importância de olhar para a empresa de forma estratégica. Porque quando eu estava no operacional, a minha empresa perdia quando eu era operacional. Você acredita? Sim. Perdia e muito. Quando eu passo para a parte estratégica, ela começa a crescer muito mais do que eu imaginei. Porque, justamente, claro, a gente está ali no começo, é importante você transitar em todos os setores e no operacional, porque vai ser o seu momento de conhecer e entender se é aquilo que você quer. Sim. Depois que você passa dessa fase, porque qual é o problema? A pessoa não tem data para sair do operacional. Então, ela se torna CLT do seu próprio negócio e muitas vezes ladrão da sua própria empresa. Justamente porque não tem data para resolver as coisas, não tem data para sair desse lugar. E quando você decide ir para onde você mais domina e colocar especialista naquilo que você precisa, não tem outra. Não tem como sua empresa não crescer quando você traz especialista e quando você valoriza delegar e não delargar, né? Porque você pode delegar a sua empresa para pessoas especializadas. Cuidado, né, Janeci? Porque tem muita gente que delega para quem nem tem empresa, para quem nem tem experiência, para quem não é consultor, não tem experiência de mercado. E aí você entrega, como eu já fiz um dia, eu já entreguei minha empresa para alguém que não tinha experiência. Você delargou, né? Delarguei para essa pessoa porque eu joguei fora toda a minha experiência. Eu tinha anos, eu não tinha estudo, mas eu tinha anos de experiência e eu já estava fazendo certo. Sim. Mas a minha crença era, como a pessoa estudou, a pessoa... Ai, meu Deus, ela vai saber mais do que eu administrar. E aí o prejuízo que a gente teve, né? De mais de 50 mil reais. Ana, e nisso aí não é só você que passa, né? Quem está assistindo esse podcast ou quando for assistir, vai dizer assim, nossa, é a minha dor. Porque o que acontece, a gente costuma falar, é o surto do empreendedor, né? Porque acontece, você abriu um negócio porque... Primeiro, ou você não queria mais ser CLT. Tem pessoas que dizem assim, eu não vou ficar enricando meu patrão, não. Eu quero abrir minha empresa. Ô, Lé do engano. Eu digo, vai, meu amor, agora! Ai, pra você ver. E aí ele vai nesse surto. Outra coisa também às vezes ele quer, para complementar a renda, ele vai abrir um negócio ali, o negócio dele é tão bom, vamos dizer, a coxinha do João, a pizza do André, entende? É tão bom que o negócio vai crescendo. E é assim que nasce todos os negócios. Você deve ter começado também assim, né? E aí esse negócio vai crescendo. E dentro de você, Ana, tem 3 personagens, né? Que é o empreendedor, o técnico e o gestor. Verdade. Certo? Tem esses 3 personagens, só que você não consegue identificar e você se perde nisso. E eu costumo dizer assim, porque aqui a gente está falando e você tem um público muito empreendedor que deve estar dizendo assim, poxa, eu preciso ter uma empresa grande com pessoas ocupando cada setor. Não, você só precisa entender em que momento você vai ser o operacional,
Em que momento você vai ser o gestor e em que momento você vai ser estratégico? Aí, falando isso de uma forma muito rápida, assim, operacional. Eu sou transista, ok? Eu vendo produtos Anateles, ok? Pronto, eu sou ali operacional. Eu estou ali vendendo, cobrando, recebendo, gastando o dinheiro todo também. Mas eu preciso ir no momento para eu ser o gestor. Quem é o gestor? É aquele que faz os cálculos. É o chato. É o chato, porque eu sou empreendedora, estou aqui cheia de sonhos. Nossa, que eu vou fazer, eu vou criar tal produto. O empreendedor, ele nasceu com essa visão, entende? Então, o empreendedor, nós somos uma nação empreendedora. Ela já é rica. Ele já nasce rica, dinheiro já está cheio de ideias, né? Está na conta, mas está na cabeça. E eu sou essa empreendedora, sabe, Ana? Eu tenho 1000 ideias assim. Agora, na hora de botar em prática, eu digo, vamos aqui, chama o gestor, baixa o gestor aqui. E aí você tem o momento do gestor, que é aquele que vai planilhar, aquele que vai criar as metas, né? Aquele que vai chegar e dizer, eu preciso ter um Prolabore. Eu estou aqui, né, como uma vendedora ou como uma transista, e eu sou também CLT. Eu preciso programar minha transição. Então, aqui quem está fazendo é o gestor. Então, eu tenho que ter esse momento de parar, de fazer uma planilhinha de custo, de receita, quanto eu tenho que vender para suprir todos esses meus custos. Entende? Então, falando mesmo para a nação empreendedora mesmo, que se perde muito nisso, e o momento estratégico, que é quando eu vou criar minhas metas. Por exemplo, quando você vem para um planejamento estratégico, você está vindo o estratégico da empresa. É tanto que eu não costumo aceitar que você mande o seu gestor, a não ser que você vá junto. Sim. E eu acho massa que o gestor vá. Mas você tem que estar junto, porque você precisa ali planejar a sua empresa. É onde você vai criar a sua empresa para curto, médio e longo prazo, né? E aí, nessa construção da sua empresa, você vai dar saltos ou você vai recuar. Já tive empresas que a gente deu saltos gigantes. Já tive empresas que eu tive que recuar elas, fechar 3, 4 lojas. Por quê? Porque fizemos um planejamento estratégico e vimos que o negócio não funcionava. Ou funciona. É o momento de você sentir a sua empresa. Ou você faz um planejamento estratégico, você perguntou em que momento essa empresa está morrendo, ou em que momento essa empresa está crescendo, é o momento que ela fez o planejamento dela. É ali que tá. A cereja do bolo de ter um negócio é fazer o planejamento estratégico. Mas aí você me diz, eu não sei como fazer um planejamento estratégico. Como é que faz? Aí eu te convido a você fazer de fato uma imersão para construir esse planejamento estratégico. E vai ser que data, que local? Olha, Ana, eu estou com a data da 17 ou 16 ou 17 de dezembro, tá? O local eu ainda estou definindo, mas vai ser se for o local... Vai ser em Salvador. Vai ser em Salvador. Assistindo aqui, tem gente do Brasil todo. Vai ser em Salvador. Vai ser em dezembro, em Salvador, e vai ser um prazer enorme poder receber lá, porque você precisa disso aí, meu amor. Você precisa. Fazer um planejamento estratégico dentro da expertise da sua cabeça é uma coisa. Fazer um planejamento estratégico com especialista é outra coisa totalmente diferente. Acelerar o resultado. Sim. Então, eu quero agradecer você por estar aqui. Foi um prazer imenso. Muito incrível. Também esse podcast, A Dona da Marca, comenta aqui, tira suas dúvidas, vai ter um prazer a gente responder você. E aproveitando, Ana, eu estava conversando com você hoje, né, que você disse assim, as pessoas não gostam de gestão. E eu ensino a gestão leve. Isso. Né? Lembra que a gente estava conversando sobre isso? Verdade. Eu ensino a gestão leve. A gestão tem que ser leve, porque tudo já é muito pesado para o empreendedor e para o empresário. Ser empresário no Brasil é pesado, Ana. Eu já conheci pessoas que eu chorei muito por não poder ajudar e se suicidaram, entende? E se suicidaram por causa dos negócios mal geridos. Então, pessoas que perdem suas famílias por ter negócios mal geridos. Pessoas que poderiam estar gerando emprego, estar tirando pessoas das margens, do tráfico, das drogas, porque tem empresas mal geridas, entendeu? Então, quando você abre uma empresa, você resolve empreender, você tem um propósito. Empresa é propósito. Empresa não pode ser ego. Minha empresa, não. Você abre uma empresa porque você vai mobilizar aquele lugar que você está. Eu costumo dizer assim, você tem um mercadinho no bairro, certo? Esse mercadinho gerou 5 empregos. Esses 5 empregos consumiu ali no bairro a manicure, a cabeleireira, o barbeiro,
todo mundo usufrui daquele negócio seu. Você precisa ter essa consciência. E aí, quando você tem essa consciência, você vai olhar para o seu negócio com responsabilidade e dizer, epa, eu preciso ser um gestor do meu negócio. Entende? E outra coisa, você só se torna empresário se você ser gestor. Não existe você ser empresário sem você ser gestor. Posso dar um exemplo aqui. Olha como você falou comigo de igual para igual de gestão. Porque você hoje é uma empresária. Verdade. Entende? Eu olho muito para a gestão, porque não olhar para a gestão é não olhar para o coração da sua empresa. Exato. Como é que sua empresa vai funcionar sem um coração? É ele que pulsa para que tudo corra bem, para que a engrenagem funcione. Então é importante olhar para a gestão. Exato. Gestão não é só separar os setores da sua empresa, mas fazer com que tudo funcione de acordo com aquilo que você planejou, para bom ou para ruim. O problema de ser ruim é que você não tem metas e nem métrica. E aí você não sabe nem contornar uma situação ruim. Tem muito empresário que está desesperado por algo que aconteceu na operação, mas o desespero vem porque ela não sabe o que fazer e nem de onde veio. Então ele costuma olhar para a gestão quando está tudo se acabando, quando a empresa está morrendo. Exatamente. Quando a respiração já não tem mais, aí ele começa a olhar para a gestão do negócio. Sendo que é a gestão que vai fazer com que ele respire a vida inteira enquanto ele escolher ter um negócio. Então, essa palavra que a gente quer deixar para vocês, assistam de novo isso aqui é uma aula grandiosa para vocês que tem uma empresa, porque se você está começando hoje, você assistiu essa aula e você disse, nossa, eu ia começar totalmente errado, eu não ia olhar para a gestão, eu ia olhar só para o operacional. Você já está na frente de milhares de empresários que até agora, nesse exato momento, está fechando as suas empresas porque não olhou com a importância que é devida à questão da gestão. Ana, não consigo olhar, não sou especialista e talvez até o seu perfil também faz com que você não olhe tanto para a gestão. Contrata quem sabe fazer isso. Aí, a Janeci está aqui como uma mulher incrível. Quer construir uma marca? Eu estou aqui. A gente fazer esse processo do zero, de fazer construção de marca e acabar esse lugar de não ser valorizada pelos seus clientes, ter um trabalho incrível, ter uma solução incrível, só que ninguém valoriza. O que adianta? Então é esse processo que a gente faz. Então, um grande beijo, escreve aqui no comentário. Janeci, obrigada pela sua presença maravilhosa. Eu te agradeço. Foi incrível estar aqui. E olha, Janeci vai estar palestrando no TSM em fevereiro, aí em Salvador, viu? Maravilha. Quero vocês junto com a gente para aprender um pouco mais sobre como fazer a nossa empresa funcionar. Beijo!